Shalom, graça e paz, aleluia, que o Altíssimo e Soberano Yahuwah dos Exércitos, pela compaixão que Yahushua Hamashia provaste para com as obras das tuas mãos, possa a cada momento estar nos perdoando e nos consolando, concedendo porção do seu Espírito, para que tenhamos sabedoria, fé, entendimento e sejamos submissos à tua palavra. Aleluia. Glórias. Aleluia. Amados, eu venho gravar esse vídeo num regime de urgência para passar para as pessoas pela situação que nós estamos vivendo no planeta hoje. Se diz nos dias de hoje, pandemia, mas nas Escrituras Sagradas diz que é praga ou algo mais. Nós precisamos meditar, voltar para as Escrituras, porque tudo que está acontecendo é a permissão do Altíssimo e Soberano. Porque quando lemos as Escrituras, no passado, todas as vezes que a humanidade se afastava, ou que o povo israelita se afastava do Criador, ele enviava praga, ou permitia que as pragas assolassem o povo, porque estava na desobediência, porque tinha se afastado dele. E as coisas estão acontecendo como no passado também. Muito se diz que está escrito nas Escrituras, antes do Salvador, que é Moisés e os profetas, diz que não tem valor para os dias de hoje, porque nós estamos na graça. Esse povo que pronuncia e que propaga esse tipo de evangelho não tem noção e não sabe o que é graça. A realidade é essa. Por isso que as coisas acontecem e estão todo mundo se acomodado, falando nós estamos na graça, nós estamos na graça. Se estivesse na graça, as coisas não estariam acontecendo como estão nos dias de hoje. Porque a graça é a porção do Criador em nós. Quando nós decidimos a obedecer e ser submisso à sua palavra, aí é acrescentado a graça para nos dar força, para nos dar fé, para nos dar sabedoria, para nos dar entendimento, para que sejamos submissos a palavra do Altíssimo e Soberano. Isso é graça que vai nos ensinar a caminhar. E as pessoas estão falando que estão na graça. E a maldição está caindo sobre a humanidade. E ela está falando que está na graça. Como diz as Escrituras, cria cegos, aves de rapina, não leva a humanidade à realidade das Escrituras Sagradas. Cada um quer defender o seu ministério, que está igual aos partidos políticos hoje nas nações. Só vê falar em vacinas e vacinas que vai a única solução, sendo que a solução está no Criador. Por isso que ele sacrificou o seu filho, Yahushua Hamashia, lá no Calvário, para que no sangue do Cordeiro pudéssemos
lavar de todo o pecado e de toda a iniquidade. Então, nos dias de hoje, a ira do Altíssimo e Soberano é muito mais maior do que antes do sacrifício do Cordeiro. Porque antes não tinha um sangue para nos lavar do pecado e ser remido. Mas nos dias de hoje, o sangue do Cordeiro foi nos concedido para que nós tenhamos essa oportunidade de nos lavar de todo o pecado, que as nossas vestes espirituais se tornam alvo como a neve, para voltar ou para ter condições de nos aproximar do trono de glória, louvar, adorar, engrandecer e glorificar a Yahweh dos exércitos, o Criador de céus e terra. Aleluia. Glórias. Aleluia. Então a palavra, gente, nos instrui. As pessoas não estão estudando a palavra com a mente aberta, estão com a mente fechada. Vamos fazer uma leitura no livro 2 Crônicas, capítulo 7. A partir do versículo 12, aonde o Altíssimo e Soberano veio falar com Salomão a respeito da construção do templo. E estes livros antes do Mashiach, os religiosos desprezam, mas ele nos traz a realidade de tudo que está acontecendo. Nos dá a sabedoria e nos dá o entendimento. Precisamos de buscar a verdade e despertar para esta palavra. 2 Crônica, capítulo 7, a partir do versículo 12. De noite apareceu Yahweh a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se eu ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se eu enviar a peste entre o meu povo. Olha aí a palavra. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar e se converter de todos os seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que fizerem neste lugar. Então assim está, gente. A palavra está se cumprindo, a palavra é atual. E as pessoas, os líderes, vêm ensinando o seu rebanho que a palavra, antes do Salvador, já não tem mais ações para o dia de hoje. E está se cumprindo. Está se cumprindo e eles estão falando que não tem. Que é graça, falta de entendimento. Temos que prestar atenção mais na palavra, gente. E voltar para o nosso Criador. Vou fazer um vídeo só para alertar, para despertar as pessoas a buscar o conhecimento da palavra.
e se desprender dessas cadeias religiosas, destas muralhas de doutrina humana, dos grilhões da morte, e voltar para o nosso Criador, Yahweh dos exércitos, e servir a Ele em espírito e em verdade. Depois que o povo saiu do Egito, foi para o deserto, receberam os mandamentos, e aí o Criador também colocou diante daquele povo escrita sobre bênção e maldição. As bênçãos para aqueles que fossem submissos e chegasse uma plena obediência com o Altíssimo e Soberano, uma comunhão. E também ele colocou maldição para aqueles que desobedecessem. Se naqueles dias acontecia, muito mais nos dias de hoje, porque o sangue do Cordeiro foi derramado. No livro de Deuteronômio, capítulo 28, a partir do versículo 15, de 1 a 15 está falando sobre bênção, gente. E de 15 ao 68 está falando só sobre castigo. Pegam a Bíblia, gente, e vão ler as Escrituras Sagradas, para saber o que está falando, porque tudo isso está acontecendo. Todas as nações estão sendo assoladas por uma praga enviada ou permitida pelo Altíssimo e Soberano. E as pessoas estão culpando os chineses, China, é para que se esqueça que há um Criador, que as coisas só acontecem se for permitida por Ele. Nenhum ser humano pode inventar algo para destruir nações se Ele não permitir. Não existe. Tudo pelo afastamento do Criador é permitido essas coisas. E a intenção dele não é destruir, é para que a humanidade reflita e reconheça que Ele está no controle, que Ele é soberano. Aleluia! Deuteronômio capítulo 28. Vou ler poucos versículos, para não ficar tão grande esse vídeo. A partir do versículo 15. Olha a palavra que foi entregue a Moisés e Moisés escreveu. E a palavra está viva até nos dias de hoje, porque ela não volta vazia. E a palavra do Altíssimo e Soberano é eterna. Será, porém, que, se não deres ouvido à voz de Yahweh, teu Elohim, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos, que hoje te ordeno, então virão todas estas maldições sobre ti e te alcançarão. Maldito serás tu na cidade, maldito serás tu no campo, maldito é o teu cesto e maldita a tua amassadeira. Maldito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Maldito serás ao entrares e malditos ao saíres. E Yahweh mandará sobre ti maldição e confusão e a ameaça em tudo quanto empreenderes, até que seja destruído, e repentinamente perecerás por causa da maldade das tuas obras com que me abandonaste. Olha aí, a palavra está se cumprindo, gente. E as pessoas estão falando que estão na graça. Pega esse livro, Deuteronômio, capítulo 28, e lê de 15 ao 68.
e reflita sobre esta palavra. Foi o que me despertou a buscar o entendimento independente de religião. Há mais de 30 anos eu venho fazendo isso. E não quis me tornar uma ovelha aprisionada nessas cadeias religiosas. Olha o que está acontecendo com o nosso país. Se culpa o governo, se culpa tudo. Mas quando se vai para as Escrituras, vê que é a mão do Altíssimo e Soberano que está fazendo e permitindo tais coisas. No versículo 49, Yahur levantará contra ti uma nação de longe da extremidade da terra, virá como o voo impetuoso da águia, nação cuja língua não entenderás, nação feroz de rosto, que não respeitará ao velho, nem se apiedará do moço. Ela comerá o fruto dos teus animais e o fruto da tua terra, até que seja destruído. E não te deixará cereal, mosto, nem azeite, nem as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas, até que haja consumido. A palavra está aí, ó. Se fala muito nos dias de hoje que a China está tomando conta, que a China está dominando, mas aqui está a profecia se cumprindo. Para os religiosos que falam que nós estamos na graça e que essa palavra não tem valor algum para os dias de hoje. Olha a profecia. Yahur levantará nação de longe da extremidade da terra, nação de rosto pasmo, que a língua não entenderá, e ela vai levar tudo embora. E o que está acontecendo nos dias de hoje? Vamos acordar, vamos acordar, vamos voltar para o nosso Criador, Yahur dos exércitos, porque o sangue do Cordeiro, Yahoshua Hamashia, foi derramado para nos remir da nossa imundícia, do nosso pecado e iniquidade. Então tudo que está acontecendo é permitido por Ele, porque já aconteceu no passado. Se nós meditarmos em tudo que está escrito aqui, vamos ver que é real. Amados, e é fantástico, fantástico, fantástico quando nós meditamos nas Escrituras, independente de religião, e pedimos a direção do Altíssimo e Soberano Yahur dos exércitos. Porque neste texto, que foi escrito por Moisés, em Deuteronômio, capítulo 28, versículo 49, ele nos mostra que a profecia é 100% atual. Porque há 3.500 anos atrás, segundo os historiadores, aproximadamente, que ele escreveu isso. E ela está 100% atual nos dias de hoje. Porque Moisés escreveu que nação, Yahur ia levantar uma nação de longe da extremidade da terra. Nação que voa como águia, cuja língua não entenderás. Quem entende a língua dos chineses? E o principal do versículo,
voo de águia. Ele está falando que essa nação se levantaria e ia vir voando sobre as nações que estavam na desobediência. Então Moisés, há 3.500 anos atrás, profetizou sobre o avião. E o avião foi feito há 150, 170 anos aproximadamente. Não me lembro agora a data que Santos Dumont voou pela primeira vez. E nisso foi evoluindo a tecnologia, até chegar no que é nos dias de hoje. Mas aqui está se cumprindo, e nisto está se cumprindo a profecia que foi feita há 3.500 anos atrás, volto a repetir. E os religiosos não querem crer que essa palavra é atual. Tem que tirar o véu do coração, tem que tirar a trave do olho e prestar mais atenção e pedir a direção do Altíssimo e Soberano para entender a palavra da forma correta e conduzir o povo no caminho, a verdade e a vida. Aleluia. Eu quero aqui fazer mais uma leitura das Escrituras Sagradas, aonde ela nos adverte que as coisas, tudo está sob o controle do Altíssimo e Soberano. E quando a humanidade vira as costas para Ele e não busca o conhecimento e não busca servir a Ele como soberano sobre todas as coisas, o sofrimento acontece e está repleto de passagens nas Escrituras Sagradas sobre tais práticas da humanidade e a manifestação da justiça do Criador. Muitos, toda a humanidade busca ou coloca a esperança da solução nos reis e governadores e esquece que é o Altíssimo e Soberano que está governando todas as coisas e que tudo acontece se for permitido por Ele. E enquanto a humanidade estiver com esperança nos reis e governos, vai padecer, vai sofrer. Há muita fome, muita mortalidade, porque a humanidade se afastou do Criador e Ele está chamando a atenção para que volte para Ele, para que Ele possa suprir todas as nossas necessidades. Vamos meditar nas Escrituras, gente. Vamos pesquisar. Vamos olhar para os 40 anos no deserto, onde ninguém lançou uma semente ao campo e todas as necessidades foram supridas. Aconteceu várias pragas ali, mas tudo por causa da desobediência do povo de Israel. Então, gente, tudo a causa da humanidade, que vem de mal sobre a humanidade, é por causa da desobediência, do afastamento do nosso Criador. Não existe outra explicação. E a solução de tudo está nele, e não nos reis e governador. E através das Escrituras nós temos consciência disso.
que diz as Escrituras. Aqui, o povo não estava preocupado com as coisas do Altíssimo. E ele enviou o profeta para advertir o povo. Nessa época, o templo, já há um bom tempo, o templo tinha sido destruído e o povo se acomodou e não buscava ou não se empenhava em restaurar o templo novamente. E aí veio a palavra do Altíssimo e Soberano e a Yahweh dos Exércitos ao profeta Ageu. No livro de Ageu, capítulo 1, a partir do versículo 1, tem a advertência e uma reflexão de tudo que acontece quando se afasta do Altíssimo e Soberano. No segundo ano do rei Dário, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra de Yahweh por intermédio do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala Yahweh dos Exércitos, este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa de Yahweh deve ser edificada. Veio, pois, a palavra de Yahweh por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casa, apaineladas, enquanto esta permanece em ruínas? A palavra do Altíssimo, a advertência. Ora, pois, assim diz Yahweh dos Exércitos: considerai o vosso passado. Preste atenção na palavra, gente. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquitel furado. Olha só a palavra. Assim diz Yahweh dos Exércitos: considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz Yahweh. Esperaste muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxesse para casa, eu com um sopro a dissipei. Porque, diz Yahweh dos Exércitos, por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Por isso o céu sobre vós retém o seu orvalho, e a terra o seu fruto. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite,
e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo atendeu à voz de Yahu, seu Elohim, e as palavras do profeta Ageu, as quais Yahu, seu Elohim, o tinha mandado dizer. E o povo temeu diante de Yahu. Então Ageu, o enviado de Yahu, falou ao povo segundo a mensagem de Yahu, dizendo: Eu sou convosco, diz Yahu. Yahu despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo. Eles vieram e se puseram ao trabalho na casa de Yahu dos exércitos, seu Elohim. Aí está a palavra. Quando a humanidade despreza ou deixa as coisas do Altíssimo e Soberano para depois, aqui está a palavra de advertência, que as dificuldades virão. E nos dias de hoje não é diferente. As pessoas estão correndo cada um, como diz a palavra aqui, em prol da sua própria casa, não está preocupado em servir o Altíssimo e Soberano. Em adorar a Ele como Criador de todas as coisas. E a casa que deve ser restaurada nos dias de hoje são os nossos corpos, que são o santuário de Elohim dos exércitos. Então temos que refletir, gente, na palavra, que tudo que está acontecendo não é por causa dos reis e governadores, e sim pela desobediência da humanidade. Os reis e governadores, por mais que queira fazer algo, não vai fazer enquanto a humanidade não se despertar a buscar, a servir a Ele, ao restaurar a casa dele. Não há rei nem governador que vai solucionar esse problema. Vamos olhar para os 40 anos no deserto, digo novamente. Ninguém produziu nada, mas foi sustentado durante 40 anos. E diz as Escrituras que nem as vestes envelheceram e nem se gastou a sandália dos pés dos israelitas, o povo que andava no deserto. Aí está o poder, a autoridade e a providência do Altíssimo e Soberano. Não adianta ficar esperando dos reis e governadores. A humanidade tem que voltar para o Criador, senão vai perecer. Esta é a palavra. É dura, mas é a verdade. Não existe outra solução.
quando a humanidade voltar para o seu Criador, nascer de novo, ser lavado e remido no sangue do Cordeiro, aí Ele vai providenciar condições como fez no deserto. Tudo o que aconteceu de destruição ou de ruim para aquele povo no deserto, tudo foi por causa da desobediência, pela falta de ser submissa à palavra do Altíssimo e Soberano. Nos dias de Salvador, Yahoshua HaMashiach, também um grande exemplo, quando as pessoas se dedicavam a ouvir e a aprender a palavra do Altíssimo e Soberano, todas as necessidades daquele povo foram supridas, todas as enfermidades foram curadas. Quando se tinha fome, multiplicava pão e peixe. Então temos que cumprir e seguir a palavra nos dias de hoje, porque Ele pode suprir todas as nossas necessidades em Yahoshua HaMashiach. Aleluia, glórias, aleluia. Amados, vamos buscar o entendimento, vamos buscar o conhecimento da palavra. Vamos pegar as escrituras e meditar num texto desse, porque a palavra está se cumprindo, e as pessoas estão como que dormindo em uma cama religiosa e não acordam para isso. É preciso se despertar, gente, porque as coisas estão acontecendo pela desobediência. Como eu já disse, as pessoas falam que está no tempo da graça. E porque as maldições e a destruição está acontecendo, sem distinção, a todos. E eu digo sem sombra de dúvida, sem medo de errar, o sistema religioso que hoje está estabelecido não nos leva a uma comunhão com Yahu dos Exércitos, o Criador de todas as coisas. O sistema que está estabelecido, sem distinção, é o sistema da Babilônia, onde corrompe tudo que é sagrado, tudo que é santo. Vamos buscar, gente, o entendimento e nos libertar desta escravidão religiosa e seguir o caminho, a verdade e a vida. Ser lavado e remido no sangue do Cordeiro, para que praga nenhuma chega diante da nossa casa. Meditem, gente, nessas palavras. Muitas e muitas passagens em concordância com essas leituras que foram feitas. Muitas e muitas passagens mostrando a ira e a correção do Altíssimo e Soberano. Precisamos meditar, gente, na palavra. Mesmo com as adulterações que aconteceram nas Escrituras, se orarmos, jejuarmos, pedir a direção, a unção do alto, Ele vai nos dar a sabedoria e o entendimento. Se pesquisarmos na história sobre tudo que aconteceu no passado, pesquisem também, gente, sobre a Inquisição,
aonde muitas coisas foram adulteradas, aonde foi mudado os nomes das Escrituras, os nomes dos profetas, o nome do Criador e do Salvador, o nome dos apóstolos, estão tudo adulterados. Faço bastante leitura para que a palavra escrita do Altíssimo e Soberano fala mais do que as minhas palavras, mesmo na confiança que eu estou tendo a unção e a direção, eu deixo que as Escrituras falem mais. Vamos meditar em todas estas coisas, porque o texto está claro, gente. Está claro. Como diz aqui, ó, semeia muito e colher pouco. Aquele que recebe salário para colocar em um saquetel furado, como se diz aqui as Escrituras. As pessoas que colocam o que recebe num saco furado, recebe de manhã, quando chega de tarde, não tem nada, e ainda falta alguma coisa dentro de casa. E quando leva um pouco, ele está falando que assopra. Desaparece tudo que ganhou. Dentro de 10 a 15 dias já está passando necessidade novamente. Aí as pessoas ficam culpando governos. A culpa não é do governo, a culpa é da nação que está na desobediência, que virou as costas para o seu Criador e está na idolatria. E muito coisas piores, na desobediência aos mandamentos. Muitos falam que tudo se resume nos dias de hoje no amor, que tudo é o amor. E eu quero deixar uma palavra para estes, que tudo resume no amor. Faz a leitura de primeiro Yohanan, ou no nome corrompido João. Primeiro Yohanan 2,4. Diz assim a palavra: aquele que diz que ama e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e a verdade não está nele. Quantos mentirosos há sobre a face dessa terra, hein? Pregando que os mandamentos foram abolidos, que se não deve obedecer. Quantos mentirosos? A palavra está se cumprindo, gente. Vamos meditar em tudo isto. E como aconteceu naqueles dias, vem acontecer nos dias de hoje. O Altíssimo e Soberano nos dá um espírito de ânimo, de sabedoria e entendimento, para que possamos restaurar o caminho, a verdade e a vida em nossas atitudes. Porque Ele já preparou o caminho, a verdade e a vida, sacrificando o Cordeiro. É nós que temos que acertar os nossos passos nesses caminhos, saindo das vãs doutrinas e santificando no caminho, a verdade e a vida, pelo sacrifício de Yahushua HaMashiach, o Cordeiro que tira o pecado da humanidade. Aleluia, glórias, aleluia.
Em outros livros das Escrituras, se fala sobre a cólera. Toda vez que dá as enchentes, que dá, as pessoas ficam preocupadas com cólera. E o Altíssimo e Soberano falou que ia dar água venenosa para o povo. Dependendo da versão das Escrituras que está lendo, está água de fel ou água de alosna. Então, gente, as coisas estão se cumprindo. Está falando que vai ferir com febre, que desde a planta dos pés até o alto da tua cabeça será enfermo e não haverá quem socorre. E as coisas estão se cumprindo. E só fala em vacina, o socorro, a solução. Mas o Criador está aí disposto a sarar a nação quando reconhecer a Ele como a solução de todos os nossos problemas. Vamos meditar na palavra, gente. Tem muitos e muitas alertas, advertências para nós. Vamos buscar o conhecimento e entendimento. Vamos pesquisar as Escrituras, tudo que foi mudado para impedir o conhecimento do verdadeiro caminho. Estou lendo, substituindo os nomes adulterados, toda passagem onde está escrito Senhor nas Escrituras. Substituir o nome verdadeiro, Yahweh dos exércitos. O nome do Salvador, Yahoshua Hamashia, o Cordeiro sacrificado lá no Calvário. Se nós estamos clamando a este nome, que não é nome, que as pessoas estão orando, clamando, que a pronúncia Deus não é nome, esta pronúncia não é nome, isso é um pronome de tratamento, e o mais grave, ela corresponde a Zeus, que é o principal ídolo da Grécia. Então toda a humanidade, sem distinção, estão com a Bíblia na mão, estudando e clamando a um ídolo, praticando a idolatria. Vamos buscar o conhecimento, vamos pesquisar. Nas redes sociais já tem vários professores de hebraico explicando todas essas coisas sobre as traduções e dando aula sobre o hebraico, a língua original. Aleluia, glórias. Vamos despertar para tudo isso, gente. Vamos despertar. A palavra está se cumprindo. E as pessoas não estão se despertando para isso. Como diz o livro da Revelação ou Apocalipse, que o sol ia esquentar de uma tal maneira que ia queimar os homens, que ia destruir a humanidade. Mas eles não iam se arrepender. Por quê? Porque estava numa visão religiosa, como no dia de hoje. Nós estamos na graça. Então, todo mundo, líderes religiosos, estão falecendo, morrendo e falando que está na graça. A graça ela nos dá, é que nos dá vida e vida em abundância. É isso que o Cordeiro veio fazer. E nos livra da maldição, que é a correção do Altíssimo e Soberano. Vamos refletir, gente. E vamos sair das cadeias religiosas, dessas muralhas de doutrina humana, dos grilhões da morte, e buscar as Escrituras Sagradas, que nos leva ao verdadeiro caminho, que foi criado pelo Criador, para que nós andássemos seguros em Yahoshua Hamashia.
lavado e remido neste sangue. Aleluia. Glórias. Aleluia. Que a graça do Altíssimo e Soberano Yahweh dos Exércitos em Yahushua HaMashiach seja sobre todos nós. Aleluia. Glórias. Aleluia. Vamos repassar esse vídeo. Vamos praticar a palavra, o evangelismo. Eu tenho um canal no YouTube, tenho um estudo ainda, por enquanto, mas logo terá muito estudo. YouTube TV Cavev. Entra e vai ver a primeira ministração, a origem da humanidade, a criação de Yahweh e a origem da humanidade. Se inscreva no canal, muitos e muitos vídeos, muitos estudos, em breve será postado. Aleluia. Glórias. Aleluia. Repasse para o seu ente querido esta palavra, para que ele desperte. Vamos salvar a vida. Que a graça e a paz seja com todos. Aleluia.